Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. E é em nome de Jesus que estamos aqui reunidos para realizar este culto coletivo, este momento de comunhão e celebração ao Deus de amor e infinita bondade, que veio a este mundo para nos reconciliar com Deus, nos resgatar do pecado, nos livrar da perdição eterna e nos colocar em um novo e vivo caminho que, ao findar da nossa jornada aqui nessa terra, nos levará ao lar celestial para vivermos em paz e em glória por toda a eternidade. Você crê nessa verdade? Você crê no amor de Jesus por você e no poder que Ele tem para nos salvar pela graça mediante a fé? Então, que bom que você veio até este espaço. Receba desde já nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço e vamos juntos celebrar a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. E vamos iniciar este culto com o nosso momento de diálogo com Deus. Vamos apresentar ao Senhor a nossa oração, a nossa causa e também o nosso agradecimento, na certeza de que Deus nos ouve, se importa conosco e tem o melhor para cada um de nós. E nós vamos acompanhar nesse momento de oração a nossa irmã Fátima. Oremos ao Senhor, igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que é fiel a nós, guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Muito obrigada pela tua fidelidade, pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, pela tua soberania. Senhor, nós te adoramos, Deus, na beleza da tua santidade, Senhor. Ah, Deus, o que seria de nós sem o Senhor? Nós não conhecemos outro Deus além de ti. Por isso clamamos ao Senhor, por isso pedimos ao Senhor, por isso às vezes até incomodamos o Senhor, mas eu tenho certeza que o Senhor se agrada, porque qual pai que não se agrada, qual filho, quando o filho vai a ele, Senhor, pedir alguma coisa. Ah, Deus, muito obrigada por essa fidelidade que o Senhor tem por nós, Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Muito obrigada, Deus. Diante desse problema todo, dessa pandemia, desse vírus tão terrível, Senhor, que tem assolado a vida de tantas pessoas, Senhor, tirado a vida de tantas pessoas, Senhor. Mas o Senhor tem nos guardado e eu tenho fé no Senhor que o Senhor há de continuar nos guardando. Muito obrigada, Senhor. Agora nós colocamos, Senhor, o nosso país, o Brasil, precisa do Senhor. Toma o Brasil nas tuas mãos, conserta, cura, sara essa nação de tanta corrupção, de tantas leis erradas, Senhor. Não permita, Senhor, que leis que vão de encontro, que vão contra os teus princípios passem naquelas assembleias que tiver, Senhor. Quando alguma lei estiver para ser votada, que o voto final seja o teu, reprovado, qualquer coisa que venha atingir a nossa dignidade, atingir a honra dos teus servos e principalmente atingir os teus princípios, Senhor. Cura o Brasil. O Brasil precisa do Senhor. Toma o nosso município também de Cabo Frio, Senhor. Toma o nosso município, abençoe esse prefeito que vai assumir agora em janeiro, Deus, que ele venha ser dirigido, direcionado, venha ser conduzido pelo Senhor, para que ele possa fazer um governo excelente para todos os moradores de Cabo Frio, Senhor, e para aqueles mais necessitados, Deus. Toma a frente de Cabo Frio, Deus. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, pelos profissionais da saúde, aqueles que trabalham diretamente com essas pessoas infectadas com esse vírus, que o Senhor possa estar à frente, livrando
toda a classe médica, os enfermeiros, atendentes, pessoal que trabalha no serviço da limpeza, Senhor Deus, com todos os funcionários da área da saúde, com aqueles que trabalham nas ambulâncias, com aqueles que trabalham na hemodiálise, na coleta de sangue, Senhor, seja com cada um deles, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Senhor Deus, seja com a nossa liderança política, Senhor, abençoe, fale o coração, conduza, dirija, Senhor, para que possa estar sempre fazendo coisas de benefício para o povo, Deus, que não venha fazer benefício próprio, mas para o povo tão carente que precisa, Senhor. Seja pelos nossos comerciantes, Senhor, pelos trabalhadores, tantas pessoas perdendo o emprego, perdendo seu comércio, Senhor, supre, Pai, a necessidade de cada um, Deus, em nome de Jesus. Abra a porta para aqueles que precisam, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, todas as famílias, abençoe todas as famílias aqui do nosso bairro, da Vila do Sol, abençoa o nosso presidente da associação aqui, o Roberto, guarda ele também, a sua família, desse mal, dessa enfermidade, abençoa ele no seu trabalho, Senhor Deus, que ele está sempre pronto, está sempre ajudando, seja com ele também, Deus, seja com a minha família, livrando também desse mal, a minha irmã, com essa cirurgia, Deus, eu também não estou bem de saúde, eu peço, Senhor, também que o Senhor possa estar me direcionando, um médico, está entrando com a tua providência nesse meu problema que está me afligindo, tem me aborrecido muito esse problema, Deus, seja comigo, me abençoa, perdoa, Senhor, as minhas falhas, Deus. Ensina-nos, Senhor, a caminhar contigo, ensina-nos a obedecer ao Senhor, ensina-nos a estar meditando na tua lei, como a tua palavra diz que na tua lei para nós meditarmos de dia e de noite, Senhor. Tenha misericórdia de nós, abençoa a tua igreja batista em Vila do Sol. Traga obreiros, Senhor, para a tua seara. Traga crianças, traga jovens, Senhor. Traga nossos irmãos que estão afastados. Eu me lembro do Cleito, me lembro do Aníbal, Senhor. Toma eles nas tuas santas e benditas mãos, Senhor, que eles possam ser incomodados pelo poder do teu Espírito Santo, possam voltar ao primeiro amor que é o Senhor, Deus. Cuida de nós como o Senhor tem cuidado, continua, Senhor, zelando por nós com esse amor tão grande, esse amor infinito, esse amor que dura para sempre que nós temos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus, de falar com o Senhor. Abençoa, Senhor, todo o povo brasileiro. Abençoa, Senhor, todo o povo cabofriense, Senhor. Abençoa aqui Cabo Frio, Deus. Abençoa nossos políticos, abençoa nossos policiais. Guarda eles quando estiverem na rua trabalhando. Livra eles da mão do bandido, do assaltante, do maligno, Senhor. Toma nas tuas santas e benditas mãos, Senhor, Brasil. E abençoe, Senhor, a nossa junta de missões mundiais, nacionais, estaduais, seus líderes, a sua finança, Senhor. E guarda, Senhor, a tua igreja perseguida, Senhor. Livra da mão desses homens, quebrando o coração desse povo muçulmano, Senhor. Revela, Deus, Jesus para eles. Eles precisam de ti, só que eles não sabem. Tira a maldade do coração desse povo, Deus. Nos abençoe, nos dê um culto abençoado na tua presença. Tudo isso eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor no texto rico, que se encontra lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, e também o texto de Isaías 9, versículos 6 e 7, que fala sobre a vinda de Jesus a este mundo, a vinda do Messias. A palavra de Deus nesses textos vão nos dizer assim, irmãos: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora
e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E queridos, nós vamos seguir adorando, louvando a Deus, acompanhando agora a equipe de cânticos. Louvemos ao Senhor com muita alegria, igreja. Deus me ama. Que nós possamos sempre confiar na vontade de Deus em nossas vidas. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Que Deus possa nos abençoar. Que tudo que a gente venha fazer seja somente para agradar o Senhor. Meu perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Esteja conosco, Senhor. Vai nos ajudando, que nós precisamos de Ti. No nome de Jesus que a gente ora. Amém. Amém.
Vamos adorar o nosso Deus, que é digno de toda honra e de todo louvor. Não importa a situação que vivemos, Deus, Ele está no controle. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
nos abençoar. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos orar mais uma vez, nos preparando agora para ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor e meditar no recado que Deus tem a trazer aos nossos corações nessa manhã, através da mensagem que será aqui pregada. Feche seus olhos, ore comigo. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já falou ao teu povo, no decorrer de todo este culto. E agora, Pai, quando estaremos lendo a tua palavra mais uma vez, nós queremos ouvir a voz do Senhor, queremos entender o teu recado, por isso te suplicamos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para entender, ó Deus, a mensagem que o Senhor quer transmitir à sua igreja por meio do texto bíblico que nós estaremos lendo. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E queridos, para a nossa reflexão desta manhã, nós estaremos lendo o texto que se encontra lá no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 5, dos versículos 2 até o versículo 5, a parte A. E nós estaremos refletindo nesse texto a partir do tema A Profecia do Príncipe da Paz. Portanto, nos acompanhe na leitura de Miqueias, capítulo 5, versículos de 2 até o versículo 5, a parte A, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. A profecia do príncipe da paz. Queridos, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Por isso tem um profundo significado para nós, cristãos. Muitos cristãos hesitam em comemorar o Natal e outros chegam mesmo a fazer oposição a essa comemoração, em virtude de não sabermos com exatidão a data precisa em que aconteceu esse fato precioso. Ainda outros desaconselham a celebração do Natal em virtude dos acréscimos fantasiosos que fizeram essa festividade com meros propósitos comerciais. Só que entendemos que esses acréscimos não fazem parte do verdadeiro Natal e não devem distrair a nossa atenção. Mas precisamos sim resgatar o verdadeiro sentido do Natal e devolvê-lo ao seu verdadeiro dono, Jesus Cristo, nosso Salvador. A celebração do Natal, meus irmãos, é legítima, pois o primeiro Natal foi motivo de festa no céu e na terra, comemorado pelos anjos e pelos homens. A grande notícia anunciada pelo anjo do Senhor aos pastores de Belém foi: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Natal é a concretização da promessa do Pai e o cumprimento das profecias anunciadas pelos patriarcas e profetas. Natal é a consumação da esperança do Israel de Deus, ou seja, nós, a igreja. Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei para nos redimir dos nossos pecados. Isso é uma boa nova maravilhosa e de grande alegria. O Natal, meus irmãos, não foi acidental. Foi um projeto traçado desde a eternidade. Deus não é pego de surpresa, nem usa rascunho em seus planos. Seus planos são perfeitos e não podem ser frustrados. Toda a história registrada no Antigo Testamento foi uma preparação para o nascimento de Jesus, para o nascimento do Messias. O seu nascimento, vida, milagres, ensinos, morte e ressurreição já estavam nos decretos de Deus, mesmo antes do universo ser criado. O Verbo eterno, pessoal, divino, criador, autoexistente, doador da vida, se fez carne. Ele, sendo Deus, se fez homem,
Sendo transcendente, esvaziou-se a si mesmo e tornou-se imanente, habitando entre nós. Sendo rico, se fez pobre. Sendo rei dos reis, se fez servos. Sendo santíssimo, foi feito pecado. Sendo bendito, foi feito maldição. Sendo autor da vida, morreu pelas nossas transgressões. A vitória do povo de Deus, meus irmãos, não vem de si mesmo, mas do seu Messias. Do bendito Senhor Jesus, que veio a esse mundo em forma humana, movido pelo seu amor. A solução não emana da terra, procede do céu. O nosso texto base é uma dentre tantas profecias messiânicas que estão no Antigo Testamento. Miqueias traz ao povo de Deus, nesse texto, uma mensagem de esperança que era muito necessária no tempo dele. O povo judeu estava sendo invadido pelos babilônios e seriam levados cativos. No meio da escuridão da noite, ele olha para a frente e, por divina revelação, consegue ver o raiar do sol da justiça. No barulho infernal das rodas, dos carros de guerra, no trepidar dos cavalos que marchavam para as conquistas militares, Miqueias vislumbra o nascimento do Messias, o príncipe da paz. Nós vamos aprender com esse texto agora e vamos considerar algumas lições importantes, preciosíssimas, acerca da profecia sobre o nascimento de Jesus, sobre o nosso Natal. Em primeiro lugar, irmãos, esse texto ele vai nos falar sobre a vinda de Jesus nos versículos 2 e 3. O profeta Miqueias, 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, vê com toda clareza os detalhes da sua vinda. Somente por divina ação do Espírito Santo ele podia ter essa visão. O Antigo Testamento, irmãos, contém centenas de profecias a respeito do Messias que viria. A probabilidade de que todas elas se cumprissem seria como uma chance em 1 bilhão. Miqueias e Isaías fazem as duas profecias mais claras sobre a encarnação de Cristo Jesus. Isaías prediz que seu nascimento seria de uma virgem e Miqueias fala sobre o lugar em que ele nasceria de maneira tão clara que muito tempo depois, quando os sábios do Oriente perguntaram a Herodes onde o rei dos judeus deveria nascer, os escribas responderam sem hesitar: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. O Messias, irmãos, não nasce em um lugar qualquer. Ele não é a negação do tempo nem da profecia, mas obedece à geografia pré-estabelecida por Deus. Tudo estava sendo dirigido por Deus. Deus estava no controle, organizando o primeiro Natal. Alguns pontos merecem destaque acerca da vinda do príncipe da paz. Primeiro, irmãos, o lugar de onde ele veio. O nosso texto começa dizendo no versículo 2: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como milhares entre os de Judá, de ti mesmo sairá o que há de reinar em Israel. O rei de Israel não nasceu da magnificente Jerusalém, mas em Belém, pequena vila da província de Efrata. Belém significa casa do pão, e Efrata deriva de uma raiz que significa frutífera. Por conseguinte, ambos os nomes falam da fertilidade da região. Aquele que é o pão da vida nasceu da casa do pão e alimentou os famintos com a verdade, justiça, misericórdia, santidade e salvação. Ele não nasceu num berço de ouro, mas num berço de palha. Não nasceu num palácio, mas numa estrebaria. Como filho de Davi, nasceu na humilde cidade de Belém, uma cidade pobre, a uns 8 quilômetros da bela, dominante, maior e mais importante Jerusalém. O Messias veio de uma família pobre. Nasceu, irmãos, num berço pobre, numa cidade pobre, e cresceu como um homem pobre, sem ter onde reclinar a cabeça. Sua origem é humilde e é um golpe no orgulho dos poderosos e na soberba dos principados deste mundo. O Criador do universo, o Rei da Glória, em sua encarnação, esvaziou-se, humilhou-se de tal maneira que nasceu numa manjedoura e agonizou numa cruz. Isso nos ensina, meus irmãos, que a verdadeira beleza do Natal está no significado e não na aparência. No significado e não na aparência.
Para celebrar o Natal da forma correta, não é necessário ostentação, pois o primeiro Natal ficou marcado como a festa da simplicidade. Para celebrar o Natal da forma correta, não é necessário ter uma mesa com um banquete regalado, mas sim, assim como no primeiro Natal, o importante é ter ao nosso lado as pessoas que amamos. É a festa da família, dos verdadeiros amigos e irmãos reunidos em comunhão. Para celebrar o Natal da forma correta, devemos voltar as nossas mentes e corações para a manjedoura, pois de nada adianta nossas comemorações nessa data tão especial se o nosso coração estiver vazio de Jesus. Acima de tudo, nesse Natal, não deixe que seu coração seja mais uma estalagem de portas fechadas e sem vaga para Jesus. Faça do seu coração uma manjedoura aberta, onde o Rei dos Reis possa nascer e fazer morada permanente. O próprio Senhor Jesus nos diz em Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Rei de Israel, irmãos, não veio de modo próprio. Ele foi enviado pelo Pai. Ele foi prometido. Os patriarcas falaram dele. Os profetas apontaram para ele. Os sacrifícios do templo tipificavam a sua morte. Ele nasceu sob a lei, cumpriu a lei e é o fim da lei. O propósito da vinda do Rei Messias é reinar sobre o Israel de Deus, sobre nós, sobre a sua igreja. A humilde criança da estrebaria veio destinada a ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas Ele está reinando em sua vida. Você tem permitido que Ele reine em seu coração de modo que Ele possa endireitar as suas veredas e guiar os seus passos pelo novo e vivo caminho? Ah, meus irmãos, as coroas dos grandes reis e imperadores são destituídas de valor diante da majestade de Jesus. Nós precisamos nos esvaziar para que possamos compreender o verdadeiro significado do Natal. O reino de Jesus é espiritual, não é deste mundo. Ele governa não com a força da espada, mas com o cetro da verdade. Ele conquista não com a truculência de exércitos, mas com a mensagem do seu amor e graça. Ele conduz o seu povo não pelo poder da força, mas pela eficácia do seu sacrifício que demonstra o tamanho, a profundidade e a grandeza do seu amor. O final do versículo 2, ele nos diz ainda, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Messias nasceu humanamente em Belém, mas devemos entender que ele não está limitado ao nosso tempo. Aqui está sendo ensinada a eternidade, a pré-existência de Jesus. O seu nascimento em Belém não foi o começo da sua existência. Assim como entendemos e que nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 14, no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O versículo 3 passa então a falar sobre o resultado alcançado pela vida do Messias. O profeta Miqueias volta os seus olhos novamente ao cativeiro babilônico e diz que Deus entregou o seu povo nas mãos do inimigo por um tempo determinado para corrigi-lo. E como a mulher grávida que chora ao sentir a dor do parto, mas depois se alegra com a chegada do filho, o cativeiro teria um fim. E com o fim do cativeiro, a unidade do povo de Deus seria restaurada. Essa profecia também aponta para as dores do parto de Maria, a mãe de Jesus. Com o nascimento do Messias, o Salvador do mundo, o povo de Deus seria reunido para formar um único povo, um único rebanho. Duas coisas são apontadas aqui. Primeiro, a libertação do cativeiro. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel, diz o texto. O mesmo Deus que entrega o povo nas mãos do inimigo para discipliná-lo, o tira do cativeiro para restaurá-lo. O mesmo Deus que fez a ferida aplica o bálsamo da cura. O mesmo Deus
que dispersa também é o que congrega. A libertação do cativeiro de Israel é um símbolo da nossa libertação espiritual que Jesus veio operar. O Natal, portanto, também deve ser celebrado como a festa da libertação, como a festa da liberdade, pois é para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para nos ensinar a verdadeira liberdade e nos levar livres do pecado até a eternidade de glória. O versículo 3 fala ainda da restauração da unidade. A reunificação dos dispersos de Israel é um símbolo da unidade da igreja de Cristo. Assim como as tribos dispersas seriam reunidas e congregadas para formar um só povo, uma só nação, a igreja de Deus é a reunião de todos aqueles que creram em Cristo Jesus. A igreja de Cristo, portanto, irmãos, é interdenominacional, é formada de todos aqueles a quem Jesus chamou, justificou e glorificou. Os membros dessa igreja procedem de toda tribo, língua, povo e nação, de todo aquele que entregou o seu coração a Jesus Cristo. Você já entregou o seu coração a Jesus? Isso é muito importante. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje, pois o amanhã não nos pertence. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, você precisa tomar uma decisão. Em segundo lugar, irmãos, esse texto também nos fala sobre a missão do príncipe da paz, dos versículos 4 até o 5 a parte A. Miqueias passa da figura do rei para a imagem do pastor. O príncipe da paz não apenas reina, mas também apacenta o seu povo. Ele não apenas está no trono acima do seu povo, mas também está no meio do seu povo. Primeiro, esse texto nos fala sobre o trabalho do rei pastor, de Cristo Jesus. O versículo 4 nos diz: ele se manterá firme, apacentará o seu povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. O príncipe da paz é o rei que vem para apacentar o seu povo com segurança. Suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, jamais seguem o estranho. Suas ovelhas recebem a vida eterna e ninguém pode arrebatá-las da mão do onipotente que é Cristo Jesus. Ele é o grande pastor que vive pelas ovelhas, é o bom pastor que morre pelas ovelhas. Ele é o supremo pastor que voltará para congregar as suas ovelhas no lar celestial por toda a eternidade. O pastor alimenta as suas ovelhas com a sua palavra bendita. Nela nós temos provisão suficiente. Não há qualquer fracasso no pastoreio de Cristo Jesus. Isso porque ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor seu Deus. Segundo, esse texto também nos ensina, irmão, sobre a segurança das ovelhas do Rei Pastor de Cristo Jesus. E eles habitarão seguros, diz o nosso texto. Nenhuma das ovelhas de Jesus se perderá. Ele tem ovelhas dispersas que ainda não vieram para o aprisco. Essas ovelhas um dia ouvirão a sua voz e atenderão o seu chamado. As verdadeiras ovelhas jamais perecerão eternamente. Ainda que se desviem, o bom pastor as buscará e as trará em seus braços para o aprisco seguro. Ainda que fiquem doentes, o bom pastor cuidará delas com seu bálsamo. Ainda que se rebelem, o bom pastor as disciplinará. Nenhuma de suas ovelhas jamais se perderá, pois que Jesus Cristo sabe cuidar de nós. É claro que nós temos responsabilidade com isso, mas também devemos aplicar os nossos corações em cumprir aquilo que Jesus Cristo nos ordena. Terceiro, meus irmãos, esse texto também nos fala sobre o engrandecimento do Rei Pastor que viria a este mundo em forma humana, o verdadeiro motivo do nosso Natal. O nosso texto nos diz no versículo 4 ainda: será ele engrandecido até os confins da terra. Jesus não é pastor apenas de Israel, apenas de um povo, de uma nação. A sua igreja não tem fronteiras. A igreja, queridos, de Jesus é formada tanto de judeus quanto de gentios. A igreja é interdenominacional, universal. O Rei Pastor, Cristo Jesus, estendeu o seu pastoreio até os confins da terra. Ele morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. O reino do Messias é um reino mundial, seguro, pacífico e eterno. Quarto, as qualificações do Rei Pastor.
Jesus, como rei e pastor, ele tem duas características: poder e majestade. Ele é revestido de poder para proteger o rebanho dos lobos. Ele tem majestade para triunfar sobre todos os inimigos que tentam destruir o seu rebanho. Ele reduz a pó todos quantos atacam as suas ovelhas. Ele desmantela todo o poder que se levanta contra a sua igreja. Assim como nós vemos no livro de Apocalipse, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz e todos os ímpios serão vencidos. Mas a igreja, o rebanho, a noiva, a nova Jerusalém triunfará gloriosamente. Ele será a nossa paz. Jesus fez a paz pelo seu sangue na cruz do Calvário. Ele é a nossa paz, ele nos dá a paz. Por meio de Cristo nós temos paz com Deus e temos também a paz de Deus. Essa paz é tanto posicional quanto circunstancial. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. A nossa paz não é ausência de problemas, nem apenas presença de coisas boas. A nossa paz é uma pessoa, a nossa paz é Jesus, e Ele será a nossa paz. O mundo está em conflito, irmãos. O interior do ser humano, o seu coração, é uma guerra ambulante. O sonho da paz mundial está cada vez mais distante. Somente o príncipe da paz pode nos dar a verdadeira paz. Ele mesmo é a nossa paz. Por meio dele fomos reconciliados com Deus. Nele temos copiosa redenção. Por meio de Cristo temos paz com Deus. Temos paz em relação a nós. Temos paz em relação à nossa consciência, em relação à vida eterna. Que o príncipe da paz reine em seu coração hoje e sempre. Abra o seu coração para Jesus. Compreenda o verdadeiro significado do Natal, entendendo que Jesus Cristo veio a esse mundo para operar uma paz que necessitávamos e sem Jesus era impossível obtermos em sua plenitude. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa intenção, de boa consciência. Que Deus nos guie, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Alerta, ó terra entoa, a nova, alegre e boa, o mundo pecador tem grande sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todo se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor. Nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em
jubilai, esfinda toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, a nova alegre boa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu,